O vilão de Elbaf finalmente aparece, e ele é ninguém menos do que Shanks, o Ruivo, de acordo com a sua aparência. Além disso, Loki revela sua verdadeira natureza e todos vão para a nova biblioteca em Elbaf. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1134 simplesmente veio com uma bomba. Um vilão com a aparência do Shanks aparece em Elbaf, o que nos resta a dúvida, realmente é o verdadeiro Ruivo ou é alguém diferente? Mas então eu já conto muito com seu like nesse vídeo, então se você gosta dos capítulos aqui no canal, eu peço que você deixe o seu like, que isso ajuda muito. E vamos agora para o One Piece 1134, chamado A Biblioteca da Coruja. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Robin se encontrando com o Jaguar de Sal na nova biblioteca de Elbaf. Luffy então vai até Sal e, estendendo sua mão, ele começa a falar de uma forma totalmente diferente, dizendo que Sal salvou a Robin, uma de suas companheiras, e por causa disso, valeuzão pela força, dizendo que eles estão juntos, e se precisar de um salve, é só falar. Fazendo o Chapéu de Palha perguntarem onde foi que o Luffy aprendeu a falar desse jeito. Mas nesse momento, Robin então fala para o Sal que aquele era o Luffy, fazendo o gigante rir e dizer que já o conhecia, já que Luffy é muito famoso. E olhando para Robin com um sorriso sincero, Sal diz que está muito feliz que ela conheceu eles. Robin então responde que sim, ela fala que assim como ele disse, ela fez amigos. E não importa o que aconteça, ela sabe que eles sempre vão estar com ela para proteger, porque é uma amiga muito importante para eles. Com essas palavras, todos os Chapéus de Palha começam a chorar de emoção, dizendo que sempre irão a proteger. Sal então se vira para o Chapéu de Palha e os cumprimenta, dizendo que eles são os amigos da Robin, e lhes agradece muito por terem vindo de tão longe até Elbaf, e também pede desculpas por assustá-los. Até porque Sal planejou reencontrar com a Robin da mesma forma em que eles se conheceram, com ele caído na praia desacordado. Sal então diz que ensaiou essa encenação muitas vezes com sua assistente Angie, a mesma que veio correndo avisar o Chapéu de Palha que Sal havia caído. Sal então se vira para o Luffy e diz que já foi da marinha e por isso entende o quão grandioso e poderoso é o Yonkou. E por isso agradece muito por ele ter cuidado da Robin e que está contando com eles. O que acaba deixando Luffy feliz e orgulhoso, dizendo que pode deixar com ele. Nesse momento então, Vegapunk e Lilith, usando suas botas, pula no ar em direção ao Sal e diz que não o vê há muito tempo, mas Sal não a reconhece. Ele pergunta quem ela é. E ela então responde que é o Vegapunk, fazendo Sal ficar extremamente surpreso. Quando Sal resgatou os livros de Ohara e formou a biblioteca em Elbaf, Vegapunk foi visitá-lo para ler os livros, que inclusive o colocou em um caminho para descobrir a verdade do século perdido, e por causa disso, os dois se conhecem bem. Nesse momento, Jinbe chega carregando uma espécie de caixa com o símbolo Vega escrito nela. Ele diz que, como foi o próprio Vegapunk que o pediu, ele trouxe Jughead até ali. Mas Jinbe pergunta o que tem ali dentro, e Vegapunk Lilith apenas responde que tem ele mesmo, deixando Luffy surpreso que ali dentro tem um clone do Vegapunk original. Lilith então diz que o Vegapunk original é um modelo diferente de todos os outros satélites, e que o clone que tem ali dentro é ela mesma, só que na versão que conhecemos do velho com uma maçã na cabeça. Lilith então explica que conseguiu tirar de lá por deixar seu corpo em conserva, mas que ainda não tem equipamentos para trazê-lo de volta à vida em segurança, e que por causa disso ela vai viver em Elbaf e fazer um novo laboratório ali para ela. Bonnie então toda feliz corre até Lilith e pergunta que se ela esperar um pouco até o laboratório estar pronto, se a Lilith também consegue trazer o seu pai, o Kuma, de volta. E Lilith responde que sim, deixando Bonnie extremamente animada.
E bom galera, apesar da notícia feliz de que o Vegapunk vai voltar à vida, assim como também o Kuma, na verdade temos dois grandes problemas nisso. O primeiro é o fato do Oda sempre trazer personagens de volta à vida. Tivemos a história emocionante do Kuma que depois teve o seu fim. Também tivemos o sacrifício de Vegapunk e todos esses foram momentos de peso para a história, mas que não significam mais nada se eles simplesmente voltarem à vida apesar de tudo. E não é a primeira vez que isso acontece em One Piece. Já aconteceu com Pell em Alabasta, com Sal em Ohara, com Bellamy, com Pecons e com vários outros. E isso acaba tirando muito peso da morte dos personagens que acontecem na linha do tempo atual, já que a qualquer momento eles simplesmente podem voltar novamente. Já agora, outro problema nisso é que nem Lilith e nem a Bonnie se juntarão aos Chapéus de Palha. A Lilith vai ficar em Elbaf com seu novo laboratório e a Bonnie com seu pai também, o que na verdade é triste, afinal qualquer uma das duas seria muito bom na tripulação. E isso me faz acreditar que a tripulação do Chapéu de Palha que temos agora é a sua versão final, e não teremos novos integrantes, talvez no máximo mais um, até porque Luffy disse no primeiro capítulo que queria uns 10 companheiros, e atualmente ele tem apenas 9. Mas mesmo assim, ainda não é certo se teremos mais membros para o Chapéu de Palha. Mas Sal, então surpreso, fala para Lilith que se ela é o Vegapunk, então é uma reunião reconfortante depois de 20 anos, mas que ele quer saber como foi que o cientista virou uma mulher. Mas Lilith apenas responde para não se preocupar com isso, que depois ela explica tudo. Nesse instante então, de repente, de trás de uma árvore, 3 crianças gigantes aparecem e perguntam ao Sal se eles já podem brincar, e Sal responde que sim, os agradecendo pela ajuda. Enji então explica para o Chapéu de Palha que aquela fonte também é um parquinho para as crianças de Elbaf, e por esse motivo pediu para que eles ficassem quietos para que o Sal pudesse fazer a sua atuação ao encontrar com a Robin. Enji então pede desculpas por ainda não ter se apresentado e diz que ela é assistente do Dr. Sal, com uma caixa de apresentação apresentando como bibliotecária da Biblioteca Coruja e assistente do Dr. Sal. Enji então diz que eles podem encontrar a melhor biblioteca e escola de todo o Elbaf ali mesmo, e diz que pode os guiar se eles quiserem, e com isso Luffy e o Sop ficam extremamente animados, com eles saindo correndo na frente, enquanto o Sop está animado para ver a grandiosa educação dos guerreiros de Elbaf. Enji então explica que bem no topo fica a escola da Morsa, onde ficam as crianças, e que ela foi inaugurada há 20 anos quando Sal fez um pedido direto ao antigo rei de Elbaf. Enquanto isso, Sal se despede de Enji e de Gerd, dizendo que irá com a Robin até a biblioteca para mostrar para ela. Os Chapéus de Palha também querem ir visitar a escola dos gigantes e a biblioteca, e então todos eles saem. Já Luffy, o Sop e também o Zoro, que foram correndo na frente, se encontram com as crianças, que imediatamente começam a correr atrás dos 3, dizendo que eles são apenas humaninhos e serão seus prisioneiros de guerra. Zoro até mesmo pergunta se deve cortá-los, mas o Sop grita que são apenas crianças brincando. De repente então, 3 garotas crianças aparecem e xingam os garotos que estavam correndo atrás do Luffy, do Sop e do Zoro. Elas falam que já chega e é pra eles pararem com isso. Os 3 então imediatamente abaixam suas cabeças e pedem desculpas, fazendo Luffy ficar surpreso com quão fraco eles são. Zoro então pergunta se eles não são os moleques da Vila dos Guerreiros, o que os deixa furiosos, dizendo para não os chamar de moleques. O Sop então pergunta para eles se eles não vão para o mar lutar, e eles apenas respondem que não, porque isso é muito perigoso e eles não lutam. O Sop, surpreso então, pergunta se eles não são os próximos do exército de Elbaf, e eles respondem que não. De repente, uma voz adulta pode ser ouvida, e ela diz que esse não é mais o costume de Elbaf. Os Chapéus de Palha então procuram de onde estava vindo a voz e descobre que na verdade estava vindo de Ripley, a gigante professora de biologia da escola.
e eles estavam bem em cima dela. O Usopp então pede desculpas por estar em cima dela, mas ela responde que não tem problema, afinal eles não pesam quase nada. Mas ela também explica que já fazem 100 anos desde que os gigantes foram para o mundo afora, e que a era em que os gigantes ofendiam, roubavam e guerreavam já acabou. E bom galera, Elbaf está na ilha de Warland, o país da guerra, e é conhecido assim justamente porque por várias eras o seu povo sempre guerreava. Quando Frank conseguiu a madeira da árvore Adão, ele nos conta sobre a árvore, dizendo que uma civilização que sempre estava em guerras viveu ao lado dela, e mesmo a ilha sendo destruída inúmeras vezes pelas batalhas, eles sempre a reconstruíam porque a árvore continuava de pé. E essa civilização nada mais era do que os gigantes, mas parece que esta era acabou, e hoje em dia os gigantes não são mais treinados para lutar. Isso explica a fala de Loki quando ele diz que Elbaf antigamente era conhecido como a Terra da Guerra, mas hoje em dia não é mais. Ripley então continua explicando. Ela reconhece Luffy e os outros como chapéus de palha e diz que o seu antigo e sábio rei Harald que começou essa mudança no país. Ele dizia para fazer negócios com outras nações e não guerras, e que isso acabou virando um caos com os anciãos que queriam as tradições de suas épocas intactas. O Usopp então curioso pergunta quem é esse rei Harald, e Angie, que tinha acabado de chegar, explica que ele foi o grande rei que tentou reformular Elbaf. Mas ele acabou sendo morto pelo seu filho Loki enquanto tentava realizar esse sonho. Mas por causa disso, o país de Elbaf não permitiu que seu filho herdasse o trono, e por isso, Elbaf está atualmente sem um rei. Ripley então corta a conversa dizendo que já deu de história, e fala com Luffy dizendo que ele não está na sua forma branca, e que gostaria muito de vê-la, mas Luffy responde que aquilo é só quando ele está totalmente livre. Ripley então lhe diz que em Elbaf tem alguns mitos sobre um guerreiro que tem uma forma igual à sua, e que ela está muito empolgada para vê-lo. Até porque ela faz parte da última geração de guerreiros de Elbaf. E bom, aqui temos algo muito interessante. Ripley menciona que um guerreiro nos mitos de Elbaf tem a forma do Luffy, que já sabemos ser Nika, o guerreiro da libertação. Mas em nenhum momento ela cita sobre um deus, já que sabemos que Nika é o deus do sol. Isso pode mostrar que Nika não passa de um guerreiro na lenda dos gigantes, e o deus do sol é outro ser para eles. É por isso que Loki acredita ser o deus do sol, porque eles não sabem que na verdade é Nika. A cena então volta agora para Sal e Robin. Sal diz para Robin que quando chegou a Elbaf estava preocupado com os livros de Ohara, já que os estudiosos deram suas vidas para salvá-lo. E por causa disso, ele pediu para Hyruddin e os outros gigantes para ajudá-lo a voltar lá mais uma vez. E com isso, ele descobriu que todos os livros haviam sobrevividos. Enquanto diz isso, Sal abre a porta da biblioteca e diz para Robin tomar cuidado enquanto entra, já que ela está segurando um livro. Robin então dá um passo para dentro e assim que faz isso, o livro em suas mãos fica gigante, fazendo Sal rir do susto que ela levou. Sal então explica que todos os livros agora estão gigantes e que qualquer livro que for trazido ali dentro irá crescer imediatamente, que esta é a misteriosa biblioteca da coruja e que ali estão todos os livros de Ohara, sem faltar um sequer. Sal então começa a chorar de emoção, dizendo que finalmente pôde mostrar isso para Robin. E a Robin, se lembrando da primeira vez que entrou na biblioteca de Ohara e foi apresentada aos livros pelo Professor Clover, também chora de emoção, porque o legado de Ohara ainda vive. A cena então muda para o submundo de Elbaf, onde Loki está acorrentado. Loki está conversando com uma pessoa desconhecida chamada Moza, por meio de um Dendemushi. Esta pessoa então pergunta a Loki se está sendo incômodo, e ele responde que não, que conversar com ele é um bom jeito de se manter ocupado, já que ele tem muito tempo livre estando preso ali.
Loki então pergunta a Moza sobre aquilo que ele passou, se ainda o traumatiza. Não sabemos exatamente do que se trata, mas Moza responde que sim, e que não consegue nem lembrar daquilo sem sentir um frio na espinha. Loki então diz que isso também o frustra, e mesmo eles nunca se vendo, por um acaso ou destino, eles se tornaram grandes amigos. E Loki então diz que se fosse ele no seu lugar, teria deixado tudo em ruínas e feito um massacre, mas Moza responde que não precisa ir tão longe assim, o que deixa Loki com raiva. Loki grita que por isso ele é tão inocente, porque se alguém escapar, eles vão querer voltar para ter vingança. Mas com esta sua fala, Moza apenas agradece. Ele diz a Loki que recentemente andou percebendo que por trás de suas palavras violentas, ele possui muita compaixão, fazendo Loki ficar ainda mais furioso, que grita para Moza calar a boca e nunca mais repetir isso. Loki ainda diz que quando sair dali, ele vai ver só por ter falado isso. E toda essa conversa entre os dois só nos mostra que Loki não é um personagem mau, ele é alguém que se importa, mas ao mesmo tempo ele tenta ser frio, provavelmente por algo que aconteceu com ele, mas isso só reforça pra mim que Loki não é o inimigo desse arco, até porque a próxima cena nos apresenta o verdadeiro vilão. A cena então muda para a vila onde Dor e Brog estão esperando o Chapéu de Palha para o banquete. Mesmo a festa ainda nem tendo começado, eles já estão bebendo. E de repente, no castelo um pouco acima daquela vila, um raio negro cai do céu. E quando vemos mais de perto, descobrimos que é um círculo mágico com duas pessoas saindo dele, idêntico a como os Gorosei apareceram em Egghead. Mas o mais estranho de tudo é que um dos intrusos tem exatamente a aparência do Shanks, criando assim a dúvida, e se realmente é o Shanks ou é outra pessoa. Ele está virado e não conseguimos ver a sua cicatriz. E se ele realmente não tem a cicatriz, isso significa que ele é o mesmo que foi ver os Gorosei, e não é o Shanks que conhecemos, sendo na verdade o líder dos Cavaleiros Sagrados. Mas se sua cicatriz está escondida, isso significa que o Shanks sempre foi um vilão. Ele na verdade sempre foi um mistério na história, nunca soubemos se ele é de fato bom ou se é mau. Na capa do volume 25 temos até mesmo um prenúncio dos novos 4 imperadores, mas além disso também temos outro. Atrás do Shanks tem um homem com um capacete, escrito nele chefão em japonês, o que pode ser um prenúncio de que Shanks seja o chefão final da história. Mas no fim, o mais provável é que esse não seja o verdadeiro Shanks que conhecemos. E se você quer entender tudo sobre esse outro personagem, como por que ele tem a mesma aparência do Ruivo e quem de fato ele é, eu fiz um vídeo explicando tudo em detalhes, e eu vou deixar ele passando aqui na tela para você dar uma olhada. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!